Boa noite, estamos aqui ao vivo na sua TV Rio Branco, na data de hoje, conversar com três pessoas importantes aqui na sociedade, Coronel Marcos Quimpara, a deputada estadual Michele Mello e o deputado federal Fábio Rueda. Antes nós vamos falar sobre a calamidade, que é um fato da semana, que enfrenta todo o estado do Acre, sabe? Todos nós preocupados, agora está virando assim todos os anos, acontecendo esse tipo de calamidade pública. Né? Só nos resta dar as mãos, fazer tudo de novo, sabe? Abrir o coração e abraçar os nossos irmãos e cada um fazer a sua parte. Também quero relatar o caso dessa semana que está em todos os meios sociais e redes sociais, que é o caso da menina, da criança Manu. A Manu, ela tem uma doença e precisa tomar uma medicação, essa medicação custa mais de 6 milhões de reais. A classe política, as pessoas, todo mundo aí se sensibilizando, ajudando. Mais um político aqui no Acre tomou uma decisão e fez uma reunião, chamou o governo do estado, chamou os interessados, deputados federais, fez videoconferência com a parte jurídica, trouxe os jurídicos que trabalham para ele, e sensibilizou as pessoas, colocou uma emenda de 6 milhões de reais, uma de 4 e outra de 5 milhões de reais, à disposição para ajudar na questão da Manu. Trouxe todo mundo para uma mesa e foi uma reunião muito bonita. Então eu quero parabenizar o prefeito Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim, ao deputado Eduardo Veloso, que esteve presente também na reunião, o governador do estado, que se fez presente através da subsecretária e da equipe da Secretaria de Saúde, sabe? A Assembleia Legislativa, que se fez presente também através de deputados, de assessores lá na reunião, e parabenizar principalmente a mãe da Manu, a tia da Manu e a família da Manu, sabe? Que tem trazido, acompanhado e agradecido e trouxe ao público, abriu o coração e disse, me ajuda aí. E está, graças a Deus, sendo ajudada por todos. Bazinho, muito obrigado por você ter esse coração de ouro que você tem, isso é um dom de Deus e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos agora conversar com o Coronel Marcos Quimpara. Antes de conversar com o Coronel Marcos Quimpara, eu tenho algumas fotos aí, algumas do trabalho dele. O Coronel Marcos Quimpara é um acriano de Rio Branco, filho de japonês. A mãe é acriana de Sena Madureira. Cresceu na Baixada da Sobral, no Palheiral, e sempre estudou em colégio público. A mãe é uma guerreira, divorciou-se de seu pai quando ele tinha 3 anos de idade. Filho único por parte de mãe, tem 5 irmãos. Tem 2 filhas. Uma já é adulta, a outra é a Dani, que teve câncer e, em função das radioterapias, teve AVC. Ao longo de sua jornada, somou diversos cursos em seu currículo, entre eles os realizados fora do Brasil. Pesquisa e desenvolvimento em operações especiais realizadas na Carolina do Sul, Estados Unidos. Gestão em segurança pública e proteção VIP, todos realizados na Flórida, também nos Estados Unidos. Entre os cursos, destaque para o curso de comunicações informatizadas, realizado na terra de origem da sua família, o Japão. Seguiu o caminho do bem, estudou e mudou a sua história. Hoje, um bom exemplo a ser seguido. Seu pai faleceu em 2011, não deixou bens materiais, mas sempre falava que para vencer na vida tem que estudar, o que sempre fez. Formado em inglês, direito, em segurança pública, na Polícia Militar galgou todos os postos, chegando a coronel, e exerceu o comando da Polícia Militar. Esse é o Coronel Quimpara. Coronel, é uma honra recebê-lo aqui hoje para falar um pouco do seu trabalho, do seu livro que você está lançando, agora já na reserva, então está tendo tempo para colocar aí para as pessoas aquilo que você aprendeu, aquilo. Foi valorizado esse trabalho no exterior para a sua carreira militar, para trazer aqui para o estado do Acre? As suas missões são importantes, ou foram importantes para tudo isso que está acontecendo na sua vida hoje?
é a missão mais perigosa do mundo, porque são 66 tribos que estão em disputa entre si e tem muitas mortes, uma tribo mata a outra. Então a ONU está lá dentro tentando ajudar, pegar aquelas tribos menores e salvar. Então é um trabalho bonito e eu aprendi muito naquela missão, né? A experiência muito, que vai ser o segundo livro que está em produção, né? Acho que deve estar 50%, mas esse ano a gente consegue concluir. E no Japão? No Japão também a gente teve essa oportunidade de fazer mais esse curso no Japão e passamos lá alguns meses. Foi uma oportunidade também para eu voltar à terra do meu pai, né? Como você falou, meu pai veio do Japão quando veio aqui, desbravou o Acre, ele foi agrimensor, que hoje seria um engenheiro agrônomo, um topógrafo na época. Mediu a fazenda de muitos fazendeiros antigos aí, mas já faleceu. Mas como eu falei, meu pai não deixou bens materiais, mas deixou a educação. Ele dizia que a honra, né, do Japão, a integridade, o respeito aos mais velhos era o principal. E o nome, né? E sempre que a gente vem conversando com os nossos filhos, e para que esse nome seja honrado, se mantenha. Então é uma questão cultural do Japão. Eu sempre digo, eu acho que eu sou 50% brasileiro, 50% do Japão, porque eu ainda carrego muito essa parte que veio do meu pai. Qual era a sua patente quando você foi nessas missões? Quando eu fui na missão no Japão, acho que eu era major. Já na da ONU eu era tenente-coronel. Eu era o comandante do contingente brasileiro, porque tinha outros brasileiros de outros estados. Tinha inclusive do Maranhão, tinha de Santa Catarina, do Nordeste, né? Eu sou neto de cearense também. Eu acho que aqui quase todo mundo é deputado, deve ser parente. O senhor também deve ter parente. Mas tinha de outros estados. Eu era tenente-coronel na época. Aí, quando retornou, aí assumiu... Eu retornei, aí fui promovido depois, né, ao posto de coronel. Aí eu acho que 2 anos depois eu fui comandante da Polícia Militar. Graças a Deus. E galguei o último posto, né? Agora está na reserva. Agora na reserva remunerada. E aí passou a escrever. Escrever e cuidar da minha filha, né? Porque a gente tem uma luta muito grande, eu tenho uma luta muito grande com ela. Ela teve câncer, ela na verdade é um exemplo para mim. Ela é autoastral, ela tem hoje 10 anos, com 3 ela teve um câncer na cabeça, que é osteocitoma pilocítico disseminado, e teve que fazer radioquímico, fez uma craniotomia, que é abrir o crânio, né? Os doutores sabem mais do que eu. Mas pela rádio na cabeça, 2 anos depois ela teve AVCs isquêmicos. Aí teve que ir de novo para Barretos, teve que fazer um tratamento, porque na época do câncer aqui não fazia. Esse câncer na cabeça na época não fazia. Eu tive que ir em Barretos, que é uma referência, né? E para mim é um dos melhores hospitais da América Latina para câncer. Eu não tive acesso a outros. E é SUS, né? Foi feito esse trabalho e ela está em recuperação, mas é uma luta todo dia. Estuda? Está estudando? Ela estuda. As condições das escolas aqui estão preparadas para... Na verdade, assim, a escola que ela estuda é municipal, ela não é adaptada, a gente tentou, os meios administrativos não conseguimos, e aí tivemos que ir via Ministério Público, porque sempre eu falo para ela, eu digo, pelos direitos da minha filha, eu vou do presidente da República para baixo para exigir, porque é um direito, está na Constituição, e tem todos os direitos dos deficientes, né? Na verdade, hoje a pessoa com deficiência, tem até a questão das nomenclaturas, e lá a lei diz que todas as escolas têm que estar adaptadas. Não é que tem que adaptar. Se for construído agora, tem que estar adaptado. Se não está, tem que adaptar. Mas a gente está aí nessa luta todos os dias. Eu acho que ela é uma precursora, porque quem entende dessa parte, ela veio com essa missão, ela tem um espírito evoluído. Se você vê ela, você nem acha que ela tem câncer. Então, ela todos os dias me ensina. Ela já acorda com um sorriso, vai para a aula, vai para a fisioterapia, vai para todas as terapias que ela necessita. Mas é uma luta constante. Eu até peço aos nobres deputados aí que sempre encampem essa causa. Eu acho que a deputada já conhece a causa das pessoas com deficiência, das várias deficiências. Tem uma coisa que eu acho que é chamada bom senso. Minha avó me ensinou muito isso na vida. Meu filho tem sempre bom senso. Não é todas as escolas, deputada e deputado, que tem todo dia uma pessoa com deficiência. Agora você tem que impetrar uma ação na justiça ou buscar do Ministério Público um direito para uma pessoa, é um bom senso adaptar. Se não todas estão adaptadas, mas se tem uma que tem
uma pessoa que carece dessa situação e é um direito constitucional, a pessoa fosse lá e ajeitasse, regularizasse. É uma coisa, é uma falta de bom senso, é uma tristeza muito grande falar desse assunto. Mas, Coronel, olha, é uma honra muito grande, vamos aí, vai ser um prazer conversar com alguns empresários sobre o seu livro, ler também, vou ler seu livro com o maior prazer, foi um prazer recebê-lo aqui hoje, é uma honra para mim, tá? Faltando esse bate-papo, no seu próximo livro, não deixe de passar por aqui novamente. Com certeza. Para a gente conversar sobre o assunto. E se tiver mais algum assunto que você queira falar. Só agradecer mesmo o convite e já falar que para os deputados, se eles quiserem, eu posso dar também um livro para eles, né? Por favor. Eu passo ali para os assessores e agradecer, pedir até para os senhores essa luta aí, a gente tem tido essa luta com a Dani, que é muito forte, é muito assim. Ela incentiva muito, né? Na verdade, assim, ela sempre foi na verdade, a gente tem que ser o exemplo para os filhos, mas ela é o exemplo para mim, pela luta dela. É uma luta muito grande. Porque ela passou assim no hospital, eu fiquei 6 meses dentro do hospital com ela. Ela passou, acho que 3 na UTI. Então, nessa época, eu perdi 15 quilos. E aí você vai vendo e eu ficava muito ruim. Eu achava, por que está acontecendo isso? Aí eu fui entender, né? Espiritualmente, que eu não escolhi ela para ser minha filha, ela me escolheu para ser pai dela e a mãe dela, porque ela sabia que ia passar por essa missão e teria que ter pessoas que conseguissem passar com ela nessa missão. Ajudar. Então, a partir do momento que eu entendi que ela me escolheu para ser pai, aí... A responsabilidade aumentou cada vez mais. E aí eu passei a lutar mais e eu entendi, e assim, eu levo esse tratamento dela de uma forma tranquila, sabendo que eu estou fazendo tudo que eu posso por ela. E que ela é um amor, ela é uma princesa, eu falo para ela todos os dias. Eu disse, vou falar no programa no teu nome. Ela não ficou acordada, mas depois eu vou mandar para ela o link para ela assistir. Mas só agradecer os senhores aí e também parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Né, eu sei que o deputado assumiu recentemente, mas já tem feito o trabalho. Gostei muito pela questão do Nordeste, né, que eu sou muito ligado ao Nordeste. Por isso que eu perguntei se ele é da Paraíba, porque o sotaque do pessoal da Paraíba de Recife parece muito. E a deputada eu sempre acompanho, ela é sempre firme. Estou sabendo que você está lá na academia também com o Delfino, está indo lá de... O Sensei Delfino aí é um campeão, né, brasileiro. Aí agora eu vi hoje, o aluno dele foi campeão em Brasília. Parabéns aí. Você está, inclusive, Delfino, mamãe bateu um papo sobre esse menino. Você sempre me disse, já há muito tempo atrás, esse menino tem futuro, esse menino tem futuro. Ele vinha sempre conversando isso comigo e hoje está aí, o menino despontando a nível de Brasil. Mas aí você vai vir aqui bater um papo sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Delfino, das assessorias aí dos 2 deputados aqui presentes. É uma honra recebê-los. Olha, vamos fazer um rápido intervalo. Nesse intervalo aqui, Delfino, pega mais 2 livros aí, porque ele já autógrafo aqui para os deputados e para todos nós. Já voltamos. Tá lá no carro, vou pegar quando eu for. Eu pego isso aí. Já? Estamos de volta aqui no programa X da Questão, ao vivo, na sua TV Rio Branco. Vamos continuar conversando aqui, batendo esse bom papo, agora com os deputados. A deputada Michele Mello. Deputada, mais uma alagação, deputada. Mais uma alagação. E eu tenho acompanhado aí, através das fotos, das informações do meu amigo, que a sua equipe continua igual os médicos lá da Santa Casa. fazendo mutirão, fazendo comida, levando para as pessoas, socorrendo de barco. E eu acho interessante que nas fotos está lá no meio de todas as ações a senhora junto. Meus parabéns mais uma vez pela postura diante dessa situação calamitosa que enfrentamos. Obrigada, Alex, um professor de todos nós aqui no Acre. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui recebendo esses elogios em relação à nossa atuação na alagação. A alagação, infelizmente, ela tem se repetido ano a ano e o que a gente tenta fazer é aquele socorro humanitário, aquela ajuda humanitária, tenta não politizar o tema, mas sabendo que nós, e aqui já dou uma boa noite para o deputado Rueda, nós ali no parlamento precisamos achar saídas para que essas pessoas não sofram reiteradamente ano a ano
e a gente possa, de fato, ter um final feliz, que não seja só ajuda humanitária como a gente faz todo ano, mas que a gente possa realmente dar a elas um futuro melhor. Deputada, essa alagação parece que já supera a do ano passado. Tem superado. A gente, ano passado, nós trabalhamos em mais de 15 bairros aqui em Rio Branco. E hoje nós estamos dentro dos mesmos bairros e vendo que a situação é ainda pior. Então, hoje nós estamos vendo que a cada ano a situação piora. A cada ano, por exemplo, aquelas mesmas pessoas que eu visitei no pós-alagação, que estavam sem móveis, que estavam sem colchão, que estavam sem condições, que estavam esperando os auxílios, digamos assim, estaduais, tanto do Estado quanto da Prefeitura, hoje elas estão alagadas de novo, perderam o pouco que tinham e, para que veja, o fenômeno natural, ele acontece ano a ano, mas a gente ainda não conseguiu colocar uma capacidade administrativa que ela realmente impacte na vida dessas pessoas. Eu tenho ido aos bairros e tenho visto pessoas que ainda sequer tiveram acesso aos auxílios que foram dados ano passado. Isso é muito triste. Não tiveram os auxílios nem da prefeitura, nem do governo e já estão na sua segunda alagação sem ter tido acesso a absolutamente nada. Isso a gente precisa mudar na nossa administração pública, no nosso serviço público. Esse ano é um ano de eleição, né, deputada, de novo? Nesse ano de eleição, eu tenho visto assim que tem se tentado e tem se buscado fazer mais, mas é o que eu estou falando. A alagação ela é um tema que não deve ser politizado, é o sofrimento das pessoas e é um sofrimento muito... Eu não sei se vocês já ouviram falar do racismo que há ambiental. Então, quando a gente fala de pessoas alagadas, geralmente são as pessoas pobres, as pessoas periféricas. Então, são sempre os pobres e os menos favorecidos que estão ali sendo afetados geralmente. E a gente não pode politizar nem fora do ano de eleitoral, nem dentro do ano eleitoral, porque a gente tem que achar uma solução e construir, na minha opinião, olhar para trás, como falei para você, Alex, olhar para trás e lembrar dos tempos das Coabs, lembrar dos tempos dos conjuntos habitacionais e achar uma solução para que essas pessoas não tenham que sofrer isso novamente. Deputada, mudando aqui um pouco de alagação, mas para continuar com o trauma, com essa situação de calamidade, a senhora fez algumas denúncias no Ministério, Ministério Público sobre a Meditrauma, uma matéria que saiu no Fantástico e que aqui no Acre também foi citação dessa matéria como exemplo. Levou também, teve aprovado também requerimentos na Assembleia Legislativa, convocou o secretário, convocou uma série. Como é que anda essas questões, deputado? É muito triste, Alex, triste até falar. A gente ter que fazer uma denúncia dessas, é muito triste. A gente vê o nosso Acre exposto em rede nacional por um tema com suspeita de superfaturamento em um contrato. A gente sabe, aqui está o deputado federal Fábio Rueda, que a gente depende de recursos federais para que o Acre, ele de fato tenha uma condição financeira substancial. E a gente falar de contratos superfaturados dói. E na saúde, aqui faço um link com o meu amigo que é médico, dói mais ainda. Porque a gente sabe que cada real que é superfaturado deixa de atender uma pessoa que está ali na ponta, uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que precisa de cirurgia, uma pessoa que está na fila há 1 ano, 2 anos. Então, assim, a gente fez o nosso trabalho, aquilo que a população esperava, que é, de fato, levar a denúncia ao Ministério Público. O Tribunal de Contas do Estado também entrou com a investigação do contrato pela nossa denúncia que nós levamos à tribuna. Nós escutamos e vimos o relatório da Controladoria Geral da União, que já auditou esse contrato e traz indícios de superfaturamento. Nós ouvimos também um denunciante, Frederico Bispo, que tem muitos documentos, provas assim também bem cabais, bem circunstanciais, e a gente espera mesmo que o Ministério Público do Estado ele traga a luz, traga a transparência necessária para a nossa saúde. Dentro da Assembleia nós tentamos, colocamos o requerimento convidando o secretário de Saúde, convidando a própria CGU que fez a auditoria, o Controladoria Geral da União,
chamando sócios da Medtrauma. É necessário que a gente tenha um parlamento democrático, que a gente ouça todos os lados, né? Eu acho que a população espera que a gente faça uma política transparente, requer ouvir todos os lados. Mas, infelizmente, a base governista não aprovou os requerimentos. Nós não vamos poder ouvi-los através desse convite, mas nós vamos seguir na luta. Até brinquei com os meus amigos, se for preciso, a gente faz uma CPI para poder investigar e convocar a todos, porque o que não pode é a gente deixar o dinheiro da saúde do estado do Acre, onde mais de 98% da população do Acre usa o SUS, usa o Sistema Único de Saúde, ser superfaturado, ser levado para fora do estado e deixar a nossa população à míngua, deixar a nossa população há mais de 1 ano, 2 anos na fila esperando por uma cirurgia. Houveram, por parte do governo, algumas posições logo após a matéria do Fantástico, prestando informações que estava dentro do contexto, que o Acre é diferente, mas depois que você denunciou na Assembleia Legislativa, deputada, eu percebi que imediatamente o governador tomou uma posição, mandou suspender os pagamentos e parece que cancelou o contrato. Isso é fato? Foi uma semana muito intensa de denúncia. Nós começamos na segunda-feira já a fazer o nosso papel de deputado de fiscalização e na terça-feira nós apresentamos na Assembleia Legislativa. Na quarta, se eu não me engano, ou na mesma terça, o secretário de Saúde foi até lá para dar explicações, defender o contrato da Medtrauma diante do que foi exposto, fez uma defesa muito incisiva do contrato. Assim que nós fizemos a denúncia no Ministério Público, o Ministério Público colocou no diário que vai investigar o contrato, o Tribunal de Contas também colocou no diário que vai investigar o contrato, e logo em seguida tentaram fazer um pagamento de 4 milhões para a empresa Medtrauma. É algo que a gente não consegue entender diante das provas e dos indícios que a primeira atitude foi tentar fazer um pagamento de 4 milhões. Logo em seguida, quem mandou suspender os pagamentos foi o Ministério Público. O Ministério Público, com o bom senso que o senhor fala, que o senhor se refere, foi lá e disse como que um contrato que está sendo investigado, como que um contrato que tem indícios de superfaturamento está sendo investigado agora vai receber um pagamento milionário. Mandou suspender e o governador Gladson, em seguida, pediu para dar início ao processo de cancelamento do contrato. Então, nós estamos seguindo esse cancelamento, a gente quer que ele seja feito da forma mais rápida possível, mas sem deixar o serviço suspenso para a população. Então, a gente está seguindo esse processo. Em Roraima cancelaram esse contrato com essa empresa, com a Medtrauma, também fizeram um cancelamento em outras regiões que ela está, lá em Mato Grosso. Então, assim, eu acredito que aqui no Acre o que a gente tem que fazer mesmo é esperar as investigações com relação a esse contrato, entrar com uma contratação emergencial de outras empresas que cotaram muito mais barato, menos da metade do preço que a Medtrauma, deixar o serviço certo, com qualidade para a população, mas estancar a sangria que possivelmente está acontecendo na nossa saúde. Eu quero pedir para o Márcio Nunes colocar aí, por gentileza, algumas observações sobre esse contrato, onde chegou para mim aqui, deputada, por exemplo, o valor aqui do Acre, o valor de Rondônia e a diferença de um para o outro. Está aí na tela? Nós temos, como eu disse para você, nós temos provas bem cabais, não é uma história inventada. Nós temos documentos, há os pagamentos feitos, por exemplo, no contrato do Acre, no contrato de Rondônia, há um parafuso que custa R$15 em Rondônia, que é aqui ao lado, aqui no Acre custa R$90. Há situações em que uma placa, uma haste custa R$1.000 e poucos em Rondônia, aqui custa R$6.000 e poucos. Tem valores que estão aí superiores a 800%, 700%, 600%. Então, precisa a gente entender por que no Acre paga-se tão caro por algo que em Rondônia é 8 vezes menor o valor. Olha, então, a gente precisa deputada, aí entender. tem assim uma haste intramedular, bloqueada de fêmur, inclui parafuso. Aqui no estado do Acre pagou R$6.720. Em Rondônia é R$900. Para aqui Uma diferença de veja. R$5.820.
para que o senhor veja. Esses 5 mil faz uma grandíssima diferença na saúde do nosso estado e a gente está falando de uma. Agora, por que essa diferença toda? Qual é realmente a lógica de pagarmos até 800% de diferença no valor para um estado que está aqui ao lado, que está em Rondônia? E isso nós estamos falando das órteses e próteses, dos serviços ortopédicos que a Medtrauma oferece. Fora o valor exacerbado que ela cobra também pelo serviço assistencial de ortopedia. Ela fez um contrato com o Acre, onde ela presta o serviço assistencial de ortopedia, e ela vende as órteses e próteses para o Estado. Isso, eticamente falando, dentro do nosso Código de Ética Médica, é até totalmente descartada a possibilidade de que o médico que está ali sentado com o paciente seja o médico que indique a prótese do paciente, seja o mesmo que venda a prótese do paciente. Isso para evitar que haja mercantilização da medicina. Mas a gente está vendo que aí dentro tem muita coisa que não está funcionando, muita coisa que foge à ética e eu diria que até à legalidade, com toda certeza. O que é bom, de certa forma, é que começaram o processo de investigação, né, deputada? A senhora na Assembleia Legislativa, o Ministério Público aí também já se posicionou, o Tribunal de Contas, quer dizer, lá nos outros estados já foram tomadas providências, o governador do estado suspendeu, resolveu mandar suspender. Agora, não fica ruim para a base de governo, por exemplo, cancelar um requerimento de uma parlamentar, de uma colega que quer um esclarecimento sobre esses fatos e na sequência o governador suspendeu o contrato? Não é a base de governo que paga sobre isso, não, com relação à opinião pública, né? É um negócio assim. Eu tenho lido muito, aprendido muito com a política acriana, e dentro da política acriana tem um ex-deputado que, inclusive, fez para mim uma defesa extraordinária sobre a questão dos requerimentos, sobre a questão de expor a base. Ele dizia que quando a base do governo não deixa que os requerimentos passem, que os secretários sejam convidados e convocados, o que o governo faz é expor a sua própria base. Haja vista ele não dá credibilidade para a base de que ela possa conduzir aquele processo dentro do parlamento. Então, esse ex-deputado, com toda certeza, ele está correto. Naquele então ele falava sobre a base governista do PT, hoje a gente vê da mesma forma com a base governista do Gladson sendo exposta. E eu só tenho a agradecer hoje que o líder Manel Moraes tomou a frente e eu agora posso, de fato e de direito, fazer aquilo que eu sei fazer, que é cuidar do nosso povo. Mesmo você, quando assumiu a liderança de governo, você assumiu com muita transparência dos fatos. Quando aconteceu alguns fatos que você deixava sempre bem claro que investigar era o caminho, era bom até para o governo, né? Então, eu aprendi com meu pai e com minha mãe que quem não deve não teme. Então, se você não deve, se você tem uma conduta ilibada, você não teme processos investigatórios, porque é natural da administração pública. Nós precisamos dos órgãos fiscalizadores, nós precisamos desse feedback para garantir que a coisa esteja transparente. Então, quando era líder do governo, sempre deixei claro que estaria ao lado do governo, sempre quando fosse para cuidar do nosso povo. Naquelas tratativas onde eu visse que o povo ele estava contrário ao pensamento do governo, eu estaria ao lado do povo. Então, graças a Deus, desde que entramos, mesmo quando líder e mesmo agora fora da liderança do governo, a gente mantém a nossa linha com o povo e ele tem recebido a gente de forma extraordinária, tem acompanhado o nosso trabalho e tem me abraçado na rua e tem dito que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo o que é correto e tem aí tido esperança no nosso trabalho. Esse fato da Medtrauma, ele partiu de uma investigação federal, né? Exatamente, foi uma investigação federal, porque os recursos da saúde, geralmente, aqui no Acre, eu diria que em todas as nossas esferas, nós temos um dedinho do recurso federal, porque nós não temos recurso próprio necessário para cobrir todas as nossas despesas. Então, foi investigado, porém o governo fez um apostilamento. Fez digamos assim, para que quem está nos assistindo entenda, fez uma correção da matéria. Ele tinha dito que esse contrato teria verba federal e depois ele disse, não, nos enganamos, a verba é só estadual.
O que para mim veio ficar pior. A emenda do soneto ficou pior, porque ele disse assim, não investiguem aqui o superfaturamento, que não é verba federal. Deixem quieto que é verba estadual. Então, parece que com a verba estadual podem brincar, com a verba federal não. Então, ficou assim muito dúbio e eu agradeço aqui de antemão o Ministério Público Estadual que acatou a nossa denúncia, que vai investigar sendo verba estadual. Eu agradeço aqui a presença da deputada. Espero que venha mais vezes, você faz falta aqui, para os debates importantes que acontecem no dia a dia. Aqui é sempre uma porta aberta, esteja sempre à vontade quando quiser vir aqui no X da Questão trazer um assunto, pauta que eu sei que é sempre um assunto importante. Parabenizar aí ao governador do estado que afastou, de certa forma, e está cuidando definitivamente de afastar, assim como os governos dos outros estados não fizeram. Parabéns por isso, e que as investigações aconteçam e que a coisa venha para a transparência, para a população tomar conhecimento. E quem buscou do erário público se completar, que devolva através das investigações necessárias. Com certeza. Deputada, está aberto aí o microfone para você se dirigir à população e falar o que você entender. Obrigada. Eu quero agradecer primeiramente sempre pelo espaço. É muito importante esse espaço que vocês da imprensa oferecem à população. Ela precisa entender de política, ela precisa conhecer o que está acontecendo para que ela tome as melhores decisões. Uma eleição traz outra. Então, aqui eu só quero agradecer a nossa população, dizer que nós vamos continuar trabalhando propositivamente. Nós temos essa área firme que se destaca muito, que é a área das denúncias, da fiscalização, mas nós temos a área propositiva, onde a gente apresentou ano passado mais de 15 projetos de lei, já temos mais de 11 leis aprovadas, entre elas uma que é muito especial, que a gente aprovou, Alex, a prioridade na investigação de todos os casos de violência que envolvem crianças e adolescentes. Então, hoje no nosso estado, os casos de violência, aproveitando que a gente estava falando aqui da vitória da sua filha, Coronel, os casos de violência contra criança e adolescente, eles têm total prioridade e celeridade. Isso facilita com que a gente tire a criança de dentro de um local onde ela possa estar sendo violentada e leve ela, de fato, a um local onde ela se sinta segura. A gente tem trabalhado em projetos para também melhorar a questão da violência contra a mulher no estado do Acre. Nós sabemos que o estado do Acre é um estado que tem um índice muito grande de violência contra a mulher. Temos trabalhado a questão de projetos de lei já sancionados pelo governador sobre a saúde mental. A gente acompanhou no passado que, por exemplo, aquele rapaz do IAPEM que tirou a vida de um rapaz na Expo Acre, e a gente fez uma audiência pública muito bonita, onde a gente escutou todos os atores. A gente não quer colocar dentro da segurança um fardo. A gente quer cuidar da nossa segurança, a saúde mental da nossa segurança. A gente sabe que são profissionais que sofrem um alto nível de estresse, assim como os profissionais da saúde, os profissionais da educação. E nós conseguimos aprovar um projeto de lei muito lindo que cuida da saúde mental desses servidores, que estão ali à frente do cuidado da nossa população. Porque a gente acredita realmente no nosso lema, que é gente cuidando de gente. Se nós cuidarmos um dos outros, com toda certeza a vida do nosso Acre vai melhorar, e que eles contem comigo sempre, que a gente vai se manter firme e forte, sem recuar, sem cair e sem temer, lutando para que o estado do Acre seja o melhor estado para a gente viver. Deputada, meus parabéns e continue aí esse olhar carinhoso, esse olhar dedicado, esse olhar, sabe, de poder decidir vários assuntos importantes para quem carece, quem precisa. Tá? Foi uma honra estar aqui. A honra é minha, obrigada. Chamar o intervalo, já voltamos para conversar com o deputado Fábio Rueda. Estamos chegando ao final do programa já, viu? Temos aqui mais o último entrevistado, doutor Fábio Rueda. Um bom papo, viu? Uma pessoa que já ajuda aqui os acreanos do estado do Acre na área de cardiologia, cirurgião cardíaco do estado do Acre. Veio aqui desbravar essa área, porque muita gente já foi embora do Acre, doutor Rueda, daqui por causa de não ter, na época,
não tinha uma maneira de fazer uma cirurgia, não tinha como fazer um exame mais sofisticado. Então, eu quero agradecer aqui, em nome dos acrianos, essa contribuição desses 10, 12 anos que você está aqui no dia a dia, lutando ali, operando, cuidando das pessoas, orientando, ou seja, é uma gratidão para mim, uma alegria estar aqui entrevistando você e batendo esse papo essa noite de hoje. Satisfação, Alex. E também vamos conversar sobre vários outros assuntos. Tive conhecimento agora que seu irmão hoje é o novo presidente nacional do Partido União Brasil. De fato, foi realizada a convenção nacional, a primeira convenção do União Brasil, e assumiu essa responsabilidade, presidência nacional do União Brasil. Tem como desenvolver, se Deus quiser, um grande trabalho. Ele já era vice-presidente, né? Isso. Era vice-presidente, agora assumiu a presidência. Olha, antes de iniciarmos aqui esse bate-papo, Márcio, eu queria colocar aí o videozinho aí do deputado Rueda, no dia que assumiu a Câmara Federal. Dia muito especial, estamos aqui assumindo o mandato, essa responsabilidade para trabalhar pelo nosso Estado. Isso não seria possível sem os 12.600 votos que tivemos. E vamos trabalhar, colocaremos o nosso mandato à disposição da população acriana para trabalhar nas pautas de saúde, de educação e da economia do nosso Estado. Suas ideias podem ajudar a fazer o nosso mandato mais efetivo para o nosso Estado. Conto com vocês. A primeira vez que assume um mandato, De fato. A política você já vem acompanhando ao longo da vida, né? Na verdade, a gente acompanhava com atenção, mas nunca tínhamos tido essa oportunidade, Alex, de participar do pleito. Essa eleição do ano de 2022 foi o primeiro, né, que nós participamos e ficamos na condição, depois do trabalho realizado, na condição de suplente. A gente sabia da possibilidade de assumir o mandato, era uma realidade que poderia ocorrer até dezembro de 2026, mas da forma que ocorreu agora em dezembro de 2023 foi uma surpresa, né? Uma grata surpresa, uma experiência importante, onde a gente pode colocar em prática as ideias da gente e ampliar os trabalhos para cuidar do povo acriano, né? E auxiliar o nosso Estado uma inserção dentro de um projeto maior para o nosso Brasil. E na Câmara Federal, as expectativas que você tinha e que tem hoje, já atuando, está gostando do parlamento? É uma ferramenta fantástica, de fato. Tivemos a oportunidade de colocar em prática, né, a proposição de alguns projetos de lei, né, e essas ideias, vendo elas se concretizarem e poder isso se reverter, né, no dia a dia do povo brasileiro, né, entendendo as necessidades e transformando essa ferramenta de uma maneira objetiva, é uma satisfação, né? E, sem contar a possibilidade de direcionar recursos federais para o nosso Estado. O Estado do Acre hoje, ele é muito carente, nós sabemos, e qualquer captação de recursos vem sim a auxiliar a melhoria do nosso povo. No parlamento, a parte de força política conta muito, né? Agora, com essa ascensão à presidência do União Brasil, o partido fica muito forte a nível nacional e cortejado por todos, né? Cortejado por todos. Isso vai ser bom, eu acho, para o Estado do Acre, para você viabilizar vários outros aspectos. Sem dúvida. A bancada federal, hoje, do União Brasil, é a terceira maior do país. E esse trabalho que foi realizado com êxito em 2022, né, nos possibilita dar continuidade. Então, em 2024, temos uma expectativa de ampliá-lo e oferecer opções, né, dentro dos quadros bastante qualificados do partido, à população, nomes que possam fortalecer nos municípios, na condição de prefeitos, vereadores, e somar
somar. Né? Então, fazer parte desse movimento é muito gratificante, Alex, muito gratificante. Esse ano, deputado, é um ano de eleição, né, para vereador e para prefeitos. União Brasil aqui do estado do Acre, como é que está? Bem, estamos caminhando. Né? Hoje temos apenas um prefeito, né, dentro dos 22 municípios. Temos essa responsabilidade de oferecer nessa montagem, né, nessa estratégia entre os quadros qualificados que dispomos, né, novas opções em cada um dos municípios para que a gente possa alçar nomes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Essa é uma missão que a gente assume com alegria. E a base está toda unida nesse trabalho? É um movimento contínuo, né? Por mais que seja heterogêneo, existe uma diretriz nacional que buscamos segui-la e temos, óbvio, dentro aqui do nosso estado, né, a participação hoje, depois do resultado obtido em 22, temos 2 senadores, né, 3 deputados federais e 2 deputados estaduais. E esse é o exercício contínuo que precisamos fazer. Né? Existem em alguns momentos algumas divergências em ideias, mas é através do diálogo que fazemos a construção perene, né, que entrega à população as melhores opções. Eu estive observando que você teve agora do Juruá, deu uma volta para aquela região com o senador. Exato, a gente vem fazendo esse exercício, né, até mesmo que assumimos o mandato e temos que fazer essa comunicação com os prefeitos, colocar o nosso mandato à disposição e durante essas passagens vamos fazendo as construções políticas necessárias. Então, além do Juruá, né, fomos também à região Tarauacá, em Vira, e nesse intento a gente se deparou com o problema das alagações. Né? Fizemos uma rodada junto com o senador Alan Rique e a equipe do coronel Ulisses. Também encontramos o deputado federal Roberto Duarte e fizemos Tarauacá, Feijó e tivemos que readaptar os planos quando a gente ia se dirigir para Jordão, porque a junção lá do rio Tarauacá com Jordão, né, deixou a cidade de Jordão devastada. E prontamente utilizamos o transporte que estava à disposição para alocar 5 bombeiros de Tarauacá para ajudar nos trabalhos da Defesa Civil no município de Jordão. E, Alex, foram cenas impactantes, né, que nos deparamos no último sábado. O único hospital da cidade, né, segundo o relato emocionado do prefeito Naldo, né, ele estava sendo invadido pelas águas e a gente foi tentar auxiliar. Encontrei a colega médica, a deputada Michele, era a Ellen, estava de plantão, e ela estava fazendo a evacuação dos pacientes, literalmente com as águas no joelho. Né? Então, a gente auxiliou a retirada dos pacientes para uma localidade, numa parte mais alta da cidade, mas o hospital ficou praticamente destruído. Então, realmente são dias difíceis que o nosso estado está passando e eu acho que é o momento, né, fazendo uma alusão até na conversa que você teve com a deputada Michele, acho que é o momento de estarmos irmanados, né, buscando o atendimento e as soluções necessárias para atender o povo acreano, cuidar das pessoas. Esse é o objetivo que temos que buscar agora. E acharmos um planejamento, um caminho a seguir, porque todo ano acontece a mesma coisa, né? Senão vamos nos acostumar com isso. Né? Tem que haver um planejamento, tem um projeto a ser desenvolvido. Eu tratei aqui com o senador Márcio Bittar, com a presidente do CREA, tratei com mais engenheiros aqui, descobriu-se um projeto muito importante lá no Ministério da Ministra Marina, sabe que era importante, que iam cuidar, mas você vê muita gente falando muita coisa, mas na prática mesmo a gente parece que só acontece mesmo na época da dificuldade, quando chega todo mundo
Você já tem, mas aí passa aquilo, aí no outro ano vai ter de novo. Isso é um fato, né? Se a gente for rememorar, a gente tinha alagações a cada 5 anos, a gente começa a observar que passou para cada 3 anos, e agora todo ano temos esse problema afligindo o Acre. E o tamanho, a amplitude da região que é atingida, ela só tende a aumentar. Então, não existe uma forma de você prever quando vai ocorrer, mas você pode ter um indicativo. Então, se preparar para esses momentos de dificuldade, isso pode ser feito. Então, nesse momento emergencial, nós vemos que a bancada federal está bastante unida, né? Fizemos o contato, nessa ocasião que eu narrei aqui, que compartilhei com vocês, fizemos um contato com o ministro Valdez, ele prontamente nos atendeu e se colocou à disposição, através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, fazendo um link com demais ministérios, Ministérios da Saúde, Ministério da Defesa. Vão vir aqui do Acre? Exato. Essa reunião inicial ocorreu semana passada e amanhã temos a previsão, ele antecipou a vinda dele, né, tanto o ministro Valdez como a ministra Marina, para visitar as áreas acometidas pela alagação e nos auxiliar, né, nesse trabalho junto ao governo estadual e aos municípios que foram atingidos, né? Então, esse acho que é o movimento que precisamos fazer agora, mas já em vista não só essa fase inicial de emergência, mas pensar também na parte da limpeza dos locais acometidos e, na sequência, a reconstrução. E aí cabe muito a tua colocação, né? Fazer esse trabalho de reconstrução bem pensado, para tentar minimizar numa nova alagação que, infelizmente, é o que parece, vai se repetir. É. E na política? Na política, o partido Rio Branco, que, quando eu falo em Rio Branco, porque é a capital do estado do Acre, e detém quase 48% do eleitorado do estado do Acre. A parte de Rio Branco, vocês têm conversado com todos os partidos? Isso. Ou vocês pensam em lançar um candidato em Rio Branco? Eu entrevistei o Coronel Ulisses aqui e, com muito jeito, a gente já sabia que tinha um movimento em torno do nome dele. Aí eu perguntei, mas ele conversou, disse que tinha, mas era uma questão, vocês vão ter candidato em Rio Branco ou vão compor com algum partido? Já houve essa discussão interna? Esse exercício ele é contínuo, né? E, de fato, conversamos com todos os partidos para tentar fazer uma formatação onde a gente entregue ao povo de Rio Branco, né, já que estamos falando, como você bem disse, a capital do nosso estado, né, a melhor opção. Né, e esse é o exercício contínuo. Só nessa parte de contínuo, conversando, né? Continuo conversando com todo mundo. Exato, exato. Deputado. Mas é isso. Alguma coisa, deputado, que queira colocar aí para a população? Apesar da dificuldade que o povo acreano vem passando, né, eu vejo de uma maneira positiva o que podemos conseguir diante dessas dificuldades são as lições, né? E ver a bancada federal agindo de maneira coordenada e fazendo esse link com a União e com o governo do estado e as prefeituras tem sido uma experiência gratificante. Óbvio, sempre existe um espaço importante para melhorar e esse é o exercício que nós estamos buscando realizar e me colocando à disposição para ajudar o nosso povo e cuidar do nosso povo, que esse é o objetivo, esse é o propósito, né? Servir é o propósito. Essa semana, Márcio Nunes, foi na sexta-feira, nós estivemos lá na Santa Casa, uma reunião, até a pedido do prefeito Mazil, e compareceu lá representante de vários políticos, fizemos uma videoconferência com Brasília, com a deputada federal Meire Serafim. Tem um assunto nas redes sociais hoje que é sobre uma criança, a Manu.
Manu tá numa semi-intensiva no hospital infantil. A mãe dela, a família começou a se intensificar e todo mundo começou, sabe, a interagir. É uma medicação que essa jovem está precisando, essa criança está precisando. Custa R$ 6 milhões essa medicação. O prefeito Mazinho tomou a frente, chamou todo mundo para uma reunião, fez uma videoconferência com a deputada. Resumindo a história, caminhou a coisa assim para um nível bacana, entrou a parte jurídica também no assunto. O Estado, o secretário de Estado de Saúde, através da representação, e o governador, através da representação da Secretaria de Saúde também, estão com boa vontade de ver esse assunto, sabe, resolvido, e essa criança receber essa medicação. O assunto da semana, aqui no estado do Acre e nas redes sociais. Eu quero desejar a essa criança que tudo aconteça de forma positiva, a família, parabenizar a mãe, parabenizar ao prefeito Mazinho pela atitude, a deputada federal, sabe, ao senador Alan Rick também mandou uma carta, um expediente lá para a ministra da Saúde, resumindo, todo mundo de mãos dadas aí para ajudar a resolver essa situação. Espero que essa semana seja uma semana bacana. Deputado, deputada, muito obrigado pela presença. Você vai ficar com a palavra agora, deputado, para se dirigir à população da maneira que você achar que deve. Agradecer essa oportunidade, Alex, e cumprimentar o povo acreano, né, pela confiança nesse momento, e honrar não só esses 12.608 votos que acreditaram nós, mas em todo o povo acreano, para que a gente possa trabalhar de maneira contínua pela melhoria e construir os resultados necessários para o nosso Estado. O deputado Rueda, hoje deputado federal, com mandato ou sem mandato, é uma pessoa que ajuda muito o Estado do Acre, como médico e como político. Se já ajuda, já pode ajudar muito mais ainda, porque o irmão como presidente hoje nacional do partido é uma força muito grande ter o irmão dele aqui no Estado do Acre como deputado. Eu quero registrar também que lá na sexta-feira o deputado Eduardo Veloso também estava presente, sabe? Se manifestou também favorável à questão da Manu. E, deputada, mais uma vez também a você, muito obrigado pela presença. Quero desejar a todos uma boa semana, que Deus continue abençoando as nossas vidas, protegendo o Estado do Acre, todo o Brasil, sabe, de alagações, de coisas ruins. Uma boa semana a todos. Amém.